Hoje a gente vai falar de algo que está rolando meio por baixo dos panos, mas que tem o potencial de virar o mundo dos computadores de cabeça para baixo. O nome é RISC-V. E essa é a história de como uma arquitetura de código aberto está prometendo uma nova era de inovação, sabe? Sem barreiras. Vamos lá, imagina só. E se fosse possível, desenhar um processador do zero, sob medida para uma tarefa específica. E o melhor, sem ter que pagar uma fortuna em licenciamento. Parece bom demais para ser verdade, né? Por muito tempo, isso foi só um sonho. Mas olha, a coisa está mudando e rápido. Mas para a gente entender o tamanho do impacto do RISC-V, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como as coisas funcionavam antes. Era um mundo bem diferente. Durante décadas, projetar processadores era tipo um clube fechado, sabe? As plantas, a receita do bolo para construir um chip, que a gente chama de arquitetura de conjunto de instruções, ou ISA, eram todas proprietárias. Isso significava que eram caras, super complexas e um verdadeiro pesadelo para quem só queria aprender ou inovar. E é aqui que o problema fica bem claro. De um lado, a gente tinha gigantes como MIPS e ARM, arquiteturas super poderosas, sem dúvida, mas que vinham com um preço alto, taxas de licenciamento absurdas, uma complexidade que assustava e quase nenhuma flexibilidade. E do outro lado? Bom, do outro lado estava todo o resto do mundo. Estudantes, pesquisadores, inovadores, gente que precisava de exatamente o oposto. Acesso livre, um design simples para facilitar o aprendizado e, acima de tudo, a liberdade para poder criar. Então, nesse cenário, alguma coisa precisava mudar. E foi exatamente para preencher esse vazio que o RISC-V nasceu. E ele não veio para ser só mais uma opção. Ele veio para ser um caminho completamente novo. Para entender o que é o RISC-V, pensa assim, a ISA é como se fosse o idioma fundamental de um processador. É o alfabeto, a gramática, são as regras do jogo que definem tudo o que uma CPU consegue fazer. E aqui está o pulo do gato. O RISC-V não é um chip físico. Essa especificação, esse idioma, e a parte mais revolucionária, ele é um idioma aberto. Qualquer um pode falar. A grande sacada do RISC-V está em 3 ideias bem simples, mas poderosas. Primeira, é de código aberto. Significa que qualquer pessoa pode usar, modificar e construir em cima dele, de graça, sem royalties. Segunda, ele é simples. O conjunto de instruções é bem enxuto, o que é perfeito para aprender. E terceira, ele é modular. Foi pensado para ser como um Lego. Dá para adicionar peças novas e criar extensões personalizadas para inteligência artificial, supercomputação, o que a imaginação permitir. E se alguém está pensando que isso é só um projetinho acadêmico, é melhor pensar de novo. Sim, a ideia nasceu na Universidade de Berkeley, mas hoje o RISC-V é um movimento global, apoiado pelos maiores nomes da indústria. Google, Nvidia, Qualcomm, todas elas estão investindo pesado nisso. E quando essas empresas se movem, a gente sabe que uma grande mudança está vindo por aí. Ok, legal, é uma linguagem aberta, modular, mas como é que isso vira cálculo de verdade? Como essas instruções saem do papel e fazem alguma coisa? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto, lá no coração de qualquer CPU. E aqui está ela, a unidade lógica e aritmética, ou ULA para os íntimos. Pensa nela como a calculadora de bolso super turbinada que vive dentro do processador. Qualquer conta, seja somar, subtrair ou uma operação lógica mais complexa, quem bota a mão na massa e resolve é a ULA. Ela é o cérebro matemático da operação. E é aqui que a mágica acontece. A ULA é a operária, e as instruções do RISC-V são as ordens de serviço. Cada instrução é um comando bem claro que diz para a ULA exatamente o que fazer. E como o idioma do RISC-V é simples, a ULA consegue entender e executar essas ordens de forma absurdamente rápida e eficiente. Tudo se encaixa. Beleza, a teoria é super interessante. Mas como é que alguém pode, de fato, começar a brincar com isso, aprender a programar em RISC-V, sem ter um laboratório caríssimo? Antigamente não tinha jeito. Para aprender sobre hardware de verdade, era preciso acesso a placas, equipamentos caros, mas o legal é que isso mudou. Hoje existem projetos incríveis como o RISC Viper, da Universidade de Brasília, que fazem o impensável. Eles colocam um laboratório de processadores completo dentro de uma aba do navegador. E o processo é super direto. Basicamente, a pessoa escreve o código em assembly, RISC-V ali mesmo. Depois, aperta um botão e a ferramenta traduz esse código para a linguagem que o processador entende. E aí vem a parte mais legal. Dá para simular a execução do programa passo a passo e ver exatamente o que está acontecendo lá dentro do processador virtual. Olha só como funciona na prática. Aqui à esquerda está o código. E quando a gente roda a simulação, olha o que acontece aqui na direita. Dá para ver o estado inteiro do processador mudando. Cada um desses registradores,
que são tipo a memória de curtíssimo prazo da CPU, tem seu valor atualizado a cada instrução executada. É uma maneira super visual de entender o que antes era só uma caixa preta, né? E para não deixar dúvida de que a coisa funciona mesmo, aqui está um teste clássico. Um programa para calcular a sequência de Fibonacci. O código é executado e... tá lá. Os resultados aparecem direitinho no console. Isso é a prova de que, com uma ferramenta rodando no navegador, qualquer pessoa pode aprender e testar os fundamentos da arquitetura de computadores. É sensacional. Ok, então a gente já viu que o RISC-V é aberto, tem o apoio da indústria e é acessível. Mas e daí? Por que o hardware aberto é tão importante? Acho que essa citação de um professor resume tudo de forma perfeita. Ele diz que está criando um processador baseado em RISC-V para os alunos, para que eles possam aprender arquitetura em detalhes e programar em baixo nível. Isso é algo que era praticamente impossível com os sistemas fechados de antes. É a educação sendo completamente transformada. Mas o impacto não para na sala de aula. Primeiro, democratiza o ensino, como a gente acabou de ver. Segundo, joga um combustível enorme na fogueira da inovação, permitindo que qualquer um crie um chip customizado. E tem um terceiro ponto que é crucial: segurança. Com o design aberto, muito mais especialistas podem analisar o projeto em busca de falhas, ajudando a prevenir vulnerabilidades sérias como Spectre e Meltdown. A gente já viu essa história antes, né? O movimento de código aberto com o Linux à frente revolucionou o mundo do software. Agora, olhando para o RISC-V, a pergunta é inevitável. Será que o hardware está prestes a passar pela mesma revolução? Será que estamos na porta de entrada de uma nova era, com chips sendo projetados de forma aberta, colaborativa e muito mais inovadora? Bom, todos os sinais apontam que sim.